Sejam bem-vindos ao nosso módulo 4, ou unidade 4. Muito bem, já que você agora entendeu no último módulo sobre as 3 camadas da pele, vamos agora avançar, e os tipos, né, os tons de pele, né, além dos tipos, né, de pele, você vai agora entender um pouquinho mais sobre a permeação de ativos na pele. O que é permeação de ativos? Ora, a gente pode falar um pouco aqui sobre como a gente pode trabalhar, por exemplo, nós estamos agora na era dos nanoativos, né, nanocosméticos, ou seja, moléculas muito pequenas que permeiam as nossas camadas da pele, como exossomos, PDRN. Estou falando de 2025, são assuntos novos aí, mas nós já tínhamos ativos importantes, né, como vitamina C, que tem uma permeação muito boa, né, entre outros ativos, né, além dos próprios peelings em geral, que são os ácidos, além da vitamina C que eu citei, são outros ácidos que a gente pode trabalhar peeling e tal, né? Mas agora é a nanocosmética, né? É uma tecnologia avançada, de ponta, na área da cosmética. Mas como é que isso permeia na pele, né? Então, a eficácia desses cosméticos depende da capacidade deles de transpassar as barreiras. Então nós temos que pensar que a indústria do cosmético, ela trabalha com essa lógica, né? Evidentemente que vocês viram que na epiderme, na camada mais superficial, existe a barreira física, que é a formação desse tecido ali, e existe uma permeabilidade. Mas o que é que pode entrar na pele? Vamos pensar em eficiência disso. Tem a molécula muito grande, ela não vai permear, ela vai criar uma película em cima. Qual é o propósito disso? A maioria dos cremes, ativos, né? Eles têm uma molécula grande. Então eles formam uma barreira, uma película, que trazem pra gente uma certa proteção. Então eles funcionam por aí. Agora, micropartículas, elas sim tendem a entrar na epiderme, nas primeiras camadas da epiderme, e fazer uma função importante ali de bioativação, tá? Então existe essas tecnologias aí de cosméticos que permite sim essa permeação cutânea, certo? Então, para você, tecnicamente, explicando tecnicamente, existe 3 vias, né? Uma via de permeação chamada via transcelular, uma intercelular e uma desculpe a palavra, né? Transanexial, certo? São as vias que atravessam os anexos da pele. Muito bem. Então, vamos pensar na primeira via, na transcelular. Ora, ela vai atravessar diretamente as células da epiderme, passando por dentro delas, tá? Essa via é pouco comum, mas ela serve como uma barreira natural. É possível a gente ter permeação através da transcelular? Sim, depende do ativo. Não é todo ativo que faz esse processo. Quando eu falo de ativo, estou falando de substâncias químicas, tá? E a via intercelular? Um ativo vai permear pelos espaços entre umas células epidérmicas, certo? Entre as células epidérmicas. Esses espaços ali são unidos por gorduras, lipídios, né? Então essa via é a mais comum e a mais importante para a fabricação de ativos, né? E a terceira via, a transanexial, é uma via, né, que vai ser utilizada ali pelos anexos da pele, como folículos pilosos, né, glândulas sudoríparas, para que haja penetração. Ela é menos significativa, né, nesse aspecto. Mas o que pode influenciar, né, a permeação de um ativo, especificamente na pele? A indústria do cosmético, então, ela usa esse conhecimento da permeação dos ativos para produzir ali suas substâncias, certo? Então, peso molecular, ele influencia diretamente, é um fator que influencia a permeação, né? Ativos com menor peso molecular penetram facilmente. Por isso que explodiu nos últimos 5 anos a utilização o PDRN, que é o DNA do salmão, certo? Que é o DNA produzido a partir do espermatozoide do salmão, ok? E temos também os exossomos, são partículas pequenas, né? Que conseguem penetrar facilmente na pele e que trazem para a pele regeneração em alta velocidade, né? E temos também a questão da solubilidade da gordura, né? Ou seja, substâncias lipofílicas permeiam melhor a barreira da pele. Temos também a sua formulação. O que é a formulação? Né? Você vai ver que muitas substâncias ou elas estão em gel, ou elas estão em creme, ou elas estão em sérum, certo? A concentração do ativo nesse tipo de veículo vai ajudar a permeação, tá certo? Muito bem. Então, a gente pode observar que os cosméticos, todos eles, né, gel, loção, ativo, creme, pomadas, né, espumas, eles usam uma ideia de que
aquilo vai permear na pele, né? Os sistemas avançados que eu estava citando para vocês, que são os lipossomas, né? Nanopartículas, elas também trazem para nós uma tecnologia moderna, permitindo melhor formas, né? E veículos melhores de permeação, né? O que é um determinante? Eu falei sobre os veículos, né? Falei também sobre o fator que influencia, mas o que é determinante? Produtos ali, massa molecular, peso, né? Físico-químico, integridade ali do extrato córneo da pele e também aspectos técnicos biológicos. Os produtos têm que levar em consideração essas formalidades da pele, senão ele não vai penetrar, não vai fazer sentido. Então, por muito tempo, usaram-se alguns produtos que hoje já não se usam mais, que eram no intuito de, usa tal creme, usa tal isso. E às vezes a pessoa não via resultado nenhum, porque a indústria prometia entregar aquilo ali e aí não tinha resposta. Mas dentro da indústria da cosmética, né, ou dos cosméticos, dos ativos para consultório, nós temos hoje produtos com alta concentração e que, utilizados de forma correta pelo profissional da estética ou pelo biomédico da esteta, a gente vai ter sim muitos resultados, né? Eu, por exemplo, trabalho com PDRN, mas tem que saber o PDRN e qual é o tipo de PDRN que você vai usar. Os exossomos, da mesma forma, quando é que você utiliza o exossomo, quais os tipos de pele e como você vai trabalhar o seu paciente. Tem resultado? Tem, mas você precisa entender esses mecanismos para que você possa prescrever e utilizar, né? Mas, diante disso, é saber usar, é saber esse conceito. Então, na estética, hoje a gente tem a cosmética muito aliada. Então, os dermos cosméticos muito aliados. Nós temos o nutricosmético também, que já não são produtos orais, via oral também, que proporcionam ali resultados, né? Então, dentro dessa parte, dessa unidade, nós podemos destacar aqui alguns ativos relevantes. Por exemplo, os retinoides, né? Tretinoína, o retinol, que trabalha na renovação dérmica, a vitamina C, né? Que é o ácido L-ascórbico, né? Antioxidante, clareador, niacinamida, né? Que tem a função de controlar a hiperpigmentação, né? Ácido glicólico, mandélico, lático. A gente trabalha já a esfoliação química através dos peelings químicos, né? E os peptídeos aí de forma como bioestimulador dérmico. Então, esses peptídeos, né? Que eu citei agora, são pequenas moléculas, junção de pequenas moléculas que vão ali na barreira inicial, conseguem adentrar e favorecer uma bioestimulação, né? E além dos ativos que formam filtro solar, né? Então, tudo isso no Brasil tem regulamentação. E nós, como biomédico esteta, nós precisamos trabalhar de acordo com a regulamentação. Existem muitos produtos de fora do Brasil que fazem tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas a gente não pode utilizar se ele não tiver o selo, o registro da vigilância sanitária. A maioria dos produtos para a pele, produtos externos, ele tem autorização simples no Brasil. O que complica são produtos injetáveis. Esses têm um controle maior da nossa vigilância e faz todo sentido. Mas falando de barreira da pele, todos eles, a maioria deles já tem o registro na vigilância. Mas devo salientar, se você for usar algo de fora, precisa prestar atenção nisso, tá bom? Nos vemos no próximo módulo.